um monte de gente espalhada pelo Brasil, principalmente em estados que não foram governados por esses políticos, que não conhecem, nunca ouviram falar, não sabe o que é direita e esquerda, não sabe em que ponto que eles estão. E aí, bom, aí a gente tem, então, não é das principais pesquisas, mas a gente tem aqui uma pesquisa que diz que o Renan tá, então, chegando aos seus 10% já como candidato, né? Porque a gente estava vendo ali uns números em algumas pesquisas antes de realmente os caras se tornarem candidatos, antes de começar a campanha para valer. Esse número te surpreende em alguma medida, cara? Cara, não me surpreende em nada, tá? Porque você tem alguém que está há anos construindo uma identidade política própria. Uma coisa é o que se fala no mercado da comunicação, outra coisa é gente na arena política que construiu o partido e que está lá com seu estilo, goste ou não, criando uma identidade própria. Então, quem tem uma identidade mais diferente de Lula e Bolsonaro nessa corrida eleitoral é o Renan Santos, porque Caiado e Zema ficaram muito próximos do bolsonarismo. Caiado está tentando agora construir algum tipo de identidade, dessa voz mais experiente, de gestão, mas ainda há uma dificuldade de se distinguir. Ainda mais quando ele fala que vai chegar e vai anistiar todo mundo, fica parecendo mais um Bolsonaro. Então, o Renan Santos construiu uma identidade. Eu entendo que a tendência é haver um crescimento de adesão, de simpatia, de intenção de voto em candidatos ligados ao Partido Missão ao longo do tempo. Se isso vai acontecer o bastante para ele ter um destaque nessa corrida presidencial, aí é o tempo que dirá. Porque chega no final, tem muito voto útil. Então, assim, por isso que é importante romper a barreira dos 10% logo, e essa era a meta dele para agosto, que é para você não desidratar completamente. Porque se as pessoas entendem, e o brasileiro entende muito mal o primeiro turno, vamos voltar a esse assunto depois, é que o candidato não vai ter chance, até as pessoas que estavam com a intenção de votar nesse candidato deixam de votar para votar em alguém que tenha mais chance. Aí no final o cara desidrata e fica com 1%, 2%. Tem até, vamos dizer assim, 5% que gostam dele, ou até 10%. Mas o cara desidrata e fica com 2%, porque o pessoal não sente que tem chance, aí tapa o nariz e vota em outro, porque acha que o primeiro turno é segundo. Outro dia eu estava explicando para uma pessoa simples, que se você votar em outro candidato no primeiro turno, é aquilo que eu falei aqui no programa, você não está ajudando o Lula a ganhar no primeiro turno, você só vai ajudar o Lula se votar nele. Quer dizer, votar no Flávio, no Caiado, no Zema ou no Renan, qualquer um desses votos ajuda igualmente, não tem nenhum elemento a mais, a impedir a vitória do Lula no primeiro turno. É verdade. Você só vai estar contribuindo para que um candidato tenha mais chance do que o outro para chegar ao segundo turno. É só isso. Aí chegam 2 no segundo turno, você avalia o que vai fazer. Então, assim, o dito conceito isso, de voto útil num primeiro turno, ele é muito nocivo. No primeiro turno, cara, não é assim, não é completamente, porque eu acho que eu estou pensando alto aqui, né? Porque pode ter situações em que a pessoa vai avaliar, eu acho que essa avaliação é uma avaliação importante. Ela vai avaliar, mas não é só com base num número estanque de pesquisa. Então, vou ter que explicar um pouquinho. Uma avaliação importante que a pessoa tem uma rejeição maior a um candidato. Então, assim, vamos usar o exemplo dessa eleição. Tem muita gente que está distribuída aí entre Flávio, Caiado, Zema e Renan, que tem uma rejeição enorme ao Lula. Então, uma avaliação que eu acho importante que as pessoas façam no primeiro turno é quem vai ter mais chances contra o Lula na hora que chegar o segundo turno. Não é só ver um dado de pesquisa, quem é que está na frente na projeção de segundo turno. Você vê isso também, mas você vê não um dado estanque de uma pesquisa específica. Você vê a movimentação, né? O crescimento. Quem está crescendo na projeção de segundo turno, quem já tem alguma base e tal, e quem você acredita que na hora de debater com o Lula no segundo turno, porque aí existe uma tendência maior do Lula comparecer ao debate, embora ele possa fugir também. Mas quem, durante um mês, quase um mês, né? Na verdade é um pouquinho menos, né? Já é 4 de outubro o primeiro turno e o segundo turno é antes do fim de outubro.
Mas quem, por algumas semanas, vai ter horário de TV, vai ter horário de rádio, vai ter uma projeção muito maior do que tem no primeiro turno. Quem é essa pessoa capaz de enfrentar o Lula, vamos dizer, com argumentos, com consistência, que não tem muitos escândalos nas costas e tal. Então, essa é uma avaliação que precisa ser feita, levando em consideração todos esses fatores, não simplesmente um levantamento só, o último antes da campanha, mas todos esses elementos. Até porque Então, essas pesquisas, a gente precisa. Eu gosto da ideia de olhar para essas pesquisas com muita parcimônia, vou dizer. Que é o seguinte, que é por causa do seguinte, essas pesquisas, as pesquisas eleitorais, elas têm a possibilidade de funcionar como profecias autorrealizáveis, né? Então eu faço uma pesquisa que prevê que o cara vai ganhar, e por causa dessa previsão ele ganha. Porque a minha pesquisa enviesa a opinião de quem votará, né? Isso porque nós acabamos culturalmente indo para esse caminho, quando na verdade as pesquisas elas têm uma intenção, mas elas não deveriam, na minha opinião, não deveriam ser as pesquisas que vão definir em quem tu vota. A princípio tu usa a pesquisa como um dado, né? O problema não é nem a pesquisa, Igor, é a falta de compreensão de como funcionam todos esses mecanismos. E aí a gente precisa explicar para a sociedade, mas é óbvio que muita gente não acompanha a explicação. Então, Lula e Flávio Bolsonaro, eles são mais conhecidos da população brasileira. Isso só até é estranho para quem acompanha programas políticos, para quem acompanha programas como esse e tal, porque na cabeça dessas pessoas todo mundo é conhecido, porque se elas conhecem. Muitos brasileiros pensam assim, pô, como assim você nunca ouviu falar? No Caiado, no Zema? Tem um monte de gente espalhada pelo Brasil, principalmente em estados que não foram governados por esses políticos, que não conhecem, nunca ouviram falar, não sabe o que é direita e esquerda, não sabe em que ponto que eles estão. Então, na pesquisa Quest, por exemplo, isso foi apontado numa sabatina com o Caiado, tem 44% que declaram que não o conhece. 44%. Que loucura. E esse é o Caiado, foi governador de Goiás e reeleito, mas o que é Goiás para brasileiros que moram em outros estados no Brasil e principalmente em outras regiões que não a Centro-Oeste? As pessoas não sabem direito. São poucas as pessoas que visitaram, que conheceram, sabem quem são os representantes daquele estado, etc. Então, o que acontece? Essa pessoa ela está tendo agora na corrida eleitoral uma chance de se tornar mais conhecida. E aí as pessoas, ao conhecê-la, vão ter um juízo a respeito delas. Elas precisam se tornar mais conhecidas sem absorver uma rejeição. Elas precisam se tornar conhecidas sendo cativantes, né? Basicamente é isso. O Lula e o Flávio Bolsonaro, então, eles têm pisos altos, porque eles já são mais conhecidos e já engajaram uma base política. E algumas outras pessoas que, mesmo não sendo da base política, por eles serem mais conhecidos, é o efeito que você mostrou, aparecerem nas pesquisas, elas acabam escolhendo eles contra o outro. Porque elas acham que só eles têm força, etc. E esquece de ver o filme e não quer entender que existe um processo de conhecimento em que uma outra pessoa que tem um piso menor, que está com menos intenções de voto, seja no campo da esquerda, embora não tenha nessa eleição brasileira, seja no campo da direita, ela pode se tornar mais competitiva contra o adversário do outro campo do que aquela que tem um piso, que sai de um piso maior. Por quê? Porque aquela, no caso é o Flávio, tem uma rejeição mais alta. Então, se o Caiado ou o Renan, porque o Zema está ficando para trás, mas se o Zema também, se eles conseguirem se tornar mais conhecidos nacionalmente, com menos rejeição, no momento em que as pessoas olharem, ou é o Lula ou é esse aqui, é o Caiado ou o Renan, elas vão ver uma figura muito menos rejeitada do que o Lula. Sim. Claro que essa figura, nas 3 semanas e pouco aí do segundo turno, ela vai ter que ser muito convincente. O Caiado teria que ser muito convincente, o Renan teria que ser muito convincente, vai ter que ter um desempenho bom, vai ter que ter um marketing bom, vai ter que ter uma estratégia boa. É uma confluência de fatores. Mas fato é que eles não têm a mesma rejeição do que o Flávio Bolsonaro tem. O Flávio quer passar para o segundo turno? Tem alguma chance? Claro que tem, porque a sujeira do outro lado é gigantesca. Mas existe uma dificuldade de a família Bolsonaro atrair voto de uma parcela, não vou dizer todos, mas uma parcela significativa
de eleitores moderados, independentes, mulheres de periferia. Você tem determinados segmentos ali em que o bolsonarismo tem muita dificuldade de crescer. E é uma dificuldade já conhecida. São pessoas que já conhecem e não gostam. Então, assim, claro que a campanha do Flávio, na hora, vai exercer ali toda uma força para tentar captar esses votos, para tentar falar, olha, mas do outro lado tem uma pessoa muito pior e tal. E se tiver uma grande confluência de fatores, de uma estratégia correta, um marketing correto, uma mensagem bem feita e um acúmulo de escândalos do outro lado e um desempenho ruim do outro lado e tal, pode trazer algumas pessoas que no desempate vai ficar um pouquinho de volta a mais. Essa é a esperança da campanha do Flávio. Mas as outras, vamos dizer assim, têm um caminho mais livre de rejeição para crescer. Mas pro eleitor fazer todo esse raciocínio, ele precisa levar em conta todas essas variáveis. Ele tinha que estar olhando as coisas há um tempo. Que muitas vezes ele não leva, ele não se dá o tempo de pensar a respeito disso, muito menos da trajetória de cada um e tal, na hora do enfrentamento, né? E que muitas vezes ele não considera porque ele já cai na síntese da propaganda de uma campanha como a do segundo colocado. Que é o quê? Qualquer outro voto você vai ajudar o Lula. Os caras repetem, isso é uma síntese, cara. Olha aqui, para explicar todos os fatores que podem ser levados em consideração, você demora. Mas a síntese de propaganda, bicho, ela é enviada no WhatsApp, olha, você tem que votar nesse aqui, porque senão você vai ajudar o outro lado. A pessoa, não quero ajudar o outro lado, então eu vou votar nesse aqui. E hoje em dia, cara, tem gente que não sabe usar isso aqui. Não sabe usar o celular. Ela não entende que tem uma militância paga para distribuir arte sintética, aquele quadradinho com uma imagem do candidato e do adversário, sabe? Que rotula os rivais no mesmo campo político, de vendidos por outro lado, e que diz que todos eles, na verdade, são esquerda, e que votar... Então, é um desafio muito grande você romper essa bolha. E quando você passa muito tempo alinhado, fica mais difícil ainda, que foi o caso do Caiado. Aí, voltando para a sua pergunta sobre o Renan, claro que a gente precisa destacar que essa é uma pesquisa feita na internet. E a internet é onde o Renan é forte. Então, sempre tem essa discussão se as pesquisas feitas na internet, elas acabam inflando os números do Renan. Claro que o grupo do Renan se defende contra esse tipo de alegação, mostra que também apareceu alta em outras pesquisas, mas tem pesquisas que mostram o Renan com 2%. Então, existe uma dúvida aí sobre o que está acontecendo agora e, claro, sobre o que vai acontecer no dia do primeiro turno. Né? Se você gostou deste corte, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui você encontra os melhores cortes e os principais debates do momento. Até o próximo vídeo.